Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo desta quinta-feira. No programa de hoje você vai ver reportagem especial sobre a primeira reunião nacional do Plano ABC+. Empresa de leite vegetal adquire 220 hectares no sul de Minas para projeto de regeneração de área degradada. Árvore no Chile concorre a título de ser vivo mais antigo da Terra. E ainda, como deve ser a tributação do crédito de carbono? Começa agora o Planeta Campo. Começamos a edição de hoje relembrando que no mês de maio, representantes de todos os estados brasileiros participaram da primeira reunião nacional do Plano ABC+. Foram mais de 80 integrantes dos grupos de gestores estaduais formados por diversas instituições ligadas ao setor agropecuário, responsáveis pela elaboração e execução dos planos de cada estado, com uma novidade no quesito governança. O quesito governança está fazendo a diferença na implementação do Plano ABC+, em todos os estados. Então, nós já tínhamos esses grupos gestores estaduais nos estados, nas unidades federativas, nas 27 unidades federativas, e agora, então, trazemos esse novo olhar, esse novo cuidado. Porque um plano nacional ele não acontece lá em Brasília, ele acontece realmente nas ações nos estados. Então, essas ações elas têm que ser customizadas. Então, quando a gente traz um grupo gestor estadual bem estabelecido, com diferentes atores, então, tendo a Secretaria de Estado, as nossas superintendências, os atores ali de extensão rural do estado, de assistência técnica. Então esse plano ele acaba sendo muito mais forte e as ações customizadas para as particularidades. Nós estamos falando de um país continental, onde, por exemplo, um sistema pecuário lá no Rio Grande do Sul ele é muito diferente do sistema pecuário no Pará. O Plano ABC+, tem a meta de reduzir a emissão de carbono em mais de 1 bilhão de toneladas no setor agropecuário até 2030, a partir de tecnologias de produção sustentável. Para cumprir esse objetivo, devem ser seguidas 8 principais diretrizes: recuperação de pastagens degradadas, sistema de plantio direto, sistemas de integração, florestas plantadas, sistemas irrigados, bioinsumos, manejo de resíduos da produção animal e terminação intensiva. O plano ABC+, ele vem renovado, porque nós tínhamos o plano ABC, que aconteceu de 2010 a 2020, então ele vem renovado para os próximos 10 anos, até 2030. Então nós lançamos oficialmente esse plano o ano passado, é um plano que ele vem com 8 sistemas de produção e tecnologias, que são basicamente mitigadores e adaptadores. Então, com algumas novidades, uma das novidades, por exemplo, é a nossa governança. Então, descemos esse plano para os estados, onde os estados executarão as ações, as atividades que estão previstas no plano nacional. Em breve, o plano deve trazer novidades para o pequeno produtor. Nós também temos um olhar especial para esses produtores, inclusive estamos pensando em, nesse ano ainda, lançar algo específico para a agricultura familiar, fazendo um recorte do que já é o Plano Nacional. Por exemplo, uma das tecnologias que foram incluídas esse ano, uma das novidades, é o sistema plantio direto para hortaliças. E nós sabemos que as hortaliças, a maior parte é cultivada por pequenos produtores. Então, esses pequenos produtores, a gente vai fazer com que eles se sintam incluídos em uma política nacional, que eles contribuam para a mitigação do setor agropecuário também. O ABC+, é o Plano Setorial de Adaptação e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, lançado pelo Ministério da Agricultura. Um projeto para regenerar áreas degradadas na Mata Atlântica está sendo tocado pelo Naveia. A empresa do ramo de leite vegetal adquiriu 220 hectares no sul de Minas com esse propósito. E é sobre isso que a gente conversa agora com Felipe Ufo, que é fundador da Naveia. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Obrigado, Sara. Boa tarde.
Felipe, para começar, como é que está sendo o andamento desse projeto e em quanto tempo é esperada a recuperação dessa área? O projeto começou em outubro do ano passado, né, quando a gente adquiriu esses 220 hectares, e a gente acredita que é um projeto para 10, 20 anos. Né? Você tem uma etapa inicial mais forte, dos primeiros 7 anos, mas é um projeto que vai demandar muito tempo para ele estar se maturando. Felipe, e esse projeto ele também prevê a transformação de áreas de pastagens degradadas, né? Principalmente, né? O principal objetivo do projeto, e foi até um grande desafio que levou a gente a iniciar o projeto, que era recuperar um pasto degradado, né? A Naveia entende que tão importante quanto não desmatar a Amazônia é reflorestar a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, que é o bioma mais devastado hoje do Brasil, né? Com mais de 80% já desmatado, ao longo dos últimos 300 anos, né, principalmente, e a gente entende que é muito importante a gente, nesse atual momento, falar de recuperação e regeneração da Mata Atlântica. Então, quando a gente foi procurar um terreno, a gente queria que fosse um terreno degradado, né, e foi importante que esse terreno fosse no sul de Minas, porque a Naveia questiona toda a produção do leite de vaca, né, como um produto que hoje em dia apresenta muitos problemas, né? Assim, não só os problemas relacionados ao meio ambiente, à saúde das pessoas e ao próprio trato do animal, mas também um problema grande para o próprio produtor, né? A gente entende, a Naveia entende que o produtor é também uma vítima dessa produção de leite de vaca. E o que ela quer mostrar é que, além de regenerar uma área, né, no nosso caso, esse primeiro modelo de 220 hectares, a gente também quer regenerar a economia local, né? Essa região do sul de Minas, berço da indústria leiteira do Brasil, ela está degradada também socialmente, né? Então, o trabalho de regeneração não é só o trabalho de regeneração do meio ambiente, mas de todo o sistema econômico da região. Legal, então, Felipe. É um projeto... Desculpa, eu te interrompi. O pessoal da nossa produção colocou uma imagem muito bacana aí, comparando, né, como que já ficou a área, né, como que ela ficou ao longo desse tempo para as pessoas também terem uma noção. E como você estava falando, né, que o impacto é mais do que ambiental, ele é econômico também. Inclusive a empresa ela pretende, né, no futuro gerar novas oportunidades de emprego na região a partir desse projeto, é isso? Total, porque quando você fala de um projeto ambiental, o social é fundamental né, como peça fundamental desse sistema, né? Você não pode falar só de um projeto ambiental sem envolver as pessoas, né? Afinal, é disso que a gente está falando, é de um sistema completo, né? Socioambiental. E o que a gente quer mostrar, e a gente se permite, assim, a gente não quer... primeiro, assim, a gente tem muito que aprender, né, na região, a troca está sendo muito interessante assim, com a população local, mas a gente se permite ousar e sonhar de que uma outra realidade social, financeira é possível na região. Então, a gente fala, né, que desses 220 hectares, 90% a 95% vai ser regenerado, vai ser transformado em floresta. A gente está criando a floresta na veia, mas 10 hectares a gente quer criar um sistema de produção de alimentos de agrofloresta, né? Então, mostrando também de que você consegue tirar uma quantidade de alimentos muito maior por hectare quando você tem um projeto totalmente integrado, né? Um projeto ambiental e social. Felipe, agora conta... Desculpa. Desculpa aí, ó. Felipe, agora conta pra gente como que surgiu, né, essa ideia e qual que é a sinergia que existe com a empresa? Assim, a gente costuma falar, né? A gente tem uma frase que a gente usa para resumir o que é a Naveia, né? A gente fala que a Naveia não é uma marca com propósito. A gente é um propósito que criou uma marca. A gente identificou no leite vegetal de aveia uma oportunidade muito poderosa de transformação, né? Então, quando surge a Naveia, o sonho e a ideia de ter um projeto que nem esse de regeneração e recuperação de uma área degradada, ele surge também, né? Então, ele é um projeto que está na base desse sonho e na base do projeto da Naveia, desde o início. Felipe, e depois que for concluída, né, essa etapa, vocês pretendem estender esse projeto para outras áreas de Mata Atlântica? Sim, é que eu coloquei, né? Assim, é muito importante falar da regeneração da Mata Atlântica, né?
E o que é mais legal nessa história é que a gente está falando de uma área hoje totalmente degradada, que não tem mais uma função econômica tão importante, ou quase nenhuma função econômica. Então, a gente pode continuar falando do fantástico agrobusiness do Brasil e pode também, em paralelo, falar de regeneração da Mata Atlântica, né? A gente está falando de área degradada, que não tem mais um poderio, uma produção econômica tão forte. Então, são projetos que podem já andar juntos com o próprio projeto do agrobusiness do Brasil. Então, o que a gente quer fazer nesses 220 hectares, a gente quer criar um modelo, se permitir testar, aprender com tudo que a gente está fazendo e depois desse modelo ser algo que possa ser replicado, tanto pela Naveia como por outras empresas que queiram ser parceiras. Felipe Ufo, fundador do Naveia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Sara, e parabéns pelo programa. Muito obrigada. E aqui a gente segue agora e faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho você vai saber como que deve ser a tributação do crédito de carbono. E ainda, árvore no Chile concorre a título de ser vivo mais antigo da Terra. Não saia daí. O Planeta Campo está de volta e em Pontal, no interior de São Paulo, é onde está localizado o Museu da Cana. O Instituto tem um programa chamado de Verdear, ou Verdear. A intenção é restaurar ecologicamente as áreas degradadas da Mata Atlântica no entorno da fazenda. Na fazenda, evidentemente, onde fica o museu. E, além disso, a entidade também pretende conscientizar alunos da rede pública sobre a importância do patrimônio cultural, histórico e ambiental. Vale a pena a visita, hein? O lugar é muito bonito. E agora a gente muda de assunto para falar do crédito de carbono. Como muita gente já sabe, é um ativo financeiro que representa a redução ou a remoção de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. Mas você já parou para pensar como que esse crédito vai ser tributado? É sobre isso que a gente fala agora com o André Novaski, sócio da área tributária da Demarest, e também com a Fernanda Stefanello, sócia da área ambiental e de ESG. Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, Fernanda. Boa tarde. Bem-vindo você também, André. Boa tarde, Sara. Gente, eu começo perguntando, né? Vocês podem explicar o que é, né, o crédito de carbono do ponto de vista financeiro? Claro, bom, primeiro boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Como você bem falou, Sara, o crédito de carbono é um ativo financeiro que vai representar a redução ou remoção de 1 tonelada de dióxido de carbono da atmosfera, né? Então, mas o que isso significa na prática? Então, vou dar um exemplo aqui para tentar ilustrar. Imagine que você seja um produtor rural e aí você tenha lá a sua plantação. Naturalmente, as plantas capturam carbono da atmosfera, que é o que a gente chama de sequestro de carbono. O que você pode fazer com isso? Você pode chamar uma certificadora que vai lá certificar quantas toneladas de carbono a sua plantação está efetivamente capturando da atmosfera. Cada tonelada vai gerar um crédito de carbono que nada mais é do que um certificado. E aí, do ponto de vista financeiro, o que isso implica para você? Uma vez que você tenha esse crédito de carbono certificado por uma certificadora, você vai poder vender esse crédito de carbono, gerando um ganho financeiro para você, produtor rural. Claro que isso é só um exemplo, né? Existem N maneiras de gerar crédito de carbono, mas uma vez que você consiga gerar esse certificado, você, produtor rural, vai poder vender e vai gerar um ganho financeiro para você. André, só para aproveitar o seu gancho, essa certificadora, ela é particular, é o produtor que paga? Como que funciona? Fernando, pode ir. Se me permite, você tem uma possibilidade de discutir quem vai fazer o projeto. Então, às vezes, você tem uma empresa maior que vai, junto com o produtor rural, estabelecer um projeto, e aí vão ser definidos quem vai pagar essa certificadora. Mas você tem desde uma certificadora que vai fazer a validação de que aquele gás carbônico ou os gases equivalentes foram, de fato, sequestrados da atmosfera ou deixaram de ser emitidos, como você vai ter também uma empresa que é quem vai ajudar a fazer o projeto inicial. O que é um projeto inicial? Esse projeto ele vai demonstrar qual que é a atividade que vai ser realizada, que de fato vai retirar ou esse carbono da atmosfera, os gases equivalentes, ou vai deixar de emitir. Então, por exemplo, práticas diferentes de agricultura, um plantio diferenciado, algo que você vai trazer, assim, uma adicionalidade que você já tem
no mercado. Então, é algo bastante técnico e você tem metodologias que já foram validadas ou novas que podem ser criadas ainda sobre isso. Fernanda, mais uma pergunta para você, né? Agora, recentemente, a gente teve a regulamentação aí do mercado de crédito de carbono. O que é que isso muda, né, para o produtor rural? A ideia é que o Brasil ele passe a ser um grande exportador de créditos de carbono. Então, o que o governo federal pensou? Tentar regulamentar de uma forma ainda que mais ampla os créditos de carbono, porque está pendente ainda a votação de um projeto de lei no Congresso, para ajudar a desenvolver esse mercado. Então, a ideia é que agora os setores, os principais setores que são considerados aqueles que contribuem para as mudanças climáticas, que eles apresentem em 180 dias propostas de redução de emissões para o governo federal e junto os setores se conversem e tragam essas metas. A partir do momento que você tem meta, você tem um aumento da necessidade de projetos relacionados a créditos de carbono. Com isso, você vai ter um fomento aí desse mercado. E a ideia é que os agricultores eles tenham mais espaços para individualmente ou junto com empresas ou junto entre um grupo de agricultores mesmo, consigam desenvolver mais projetos e colocar isso no mercado. Legal, André. Agora um ponto importante, né? Como é que vai funcionar a tributação dos créditos de carbono e de metano? É uma ótima pergunta, Sara. Na realidade, a gente não tem na legislação tributária um tratamento específico, né, para venda de crédito de carbono e crédito de metano, que acabou de ser regulamentado pelo decreto 11.075, né, de 19 de maio. Então, mas o que a gente já sabe, né? A gente sempre defendeu, e esse decreto recém-editado confirmou, que o crédito de carbono e também o crédito de metano é um ativo intangível, é um bem incorpóreo. O que isso significa? É algo que você não pode tocar. Então, quando você está vendendo um crédito de carbono ou um crédito de metano, você está cedendo um direito. Tá? O que isso significa do ponto de vista tributário? Que você não vai pagar ICMS, porque você não está vendendo uma mercadoria. Você também não vai pagar ISS, porque você não está prestando um serviço. Então, o que você vai pagar de imposto na venda de um crédito de carbono ou de um crédito de metano? Se você for uma pessoa jurídica, você vai pagar os tributos federais corporativos que as pessoas jurídicas em geral pagam. Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, e aí vai depender se você está no lucro real ou no lucro presumido, né? Para ver a carga tributária efetiva. Se você for uma pessoa física, você vai pagar somente o imposto de renda. Entendido. Fernanda, para encerrar, como gerar lucro por meio do crédito de carbono? É possível a venda? Como que funciona? Para o produtor já ficar de olho nessas questões. É possível sim a venda. A venda ela ocorre de forma mais comum até então, diretamente entre as empresas. Ou, por exemplo, o produtor rural que quer desenvolver um projeto, faz um acordo com uma empresa e aí eles estabelecem como vai ficar essa questão do pagamento. Ou, às vezes, entre empresas diretamente. Mas você tem aí em discussão também a possibilidade de venda de crédito de carbono, até mesmo pela Bolsa de Valores. Então, assim, acho que é um mercado que ele está se consolidando ainda mais, ele já existe, essas vendas já ocorrem e a tendência que a gente tem é de aumentar. Legal. Fernanda e André, muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo, viu? Obrigada pelos esclarecimentos aí. Obrigada a você, Sara. Muito obrigado, Sara. A gente que agradece. Valeu, até mais. E você aí que está nos assistindo, o que é que você está implementando de novo no seu processo de produção? Manda uma foto ou um vídeo aqui pra gente, pode ser pelo nosso WhatsApp. Salve aí o nosso número, é 011 94379 7041. Ou também pelas nossas redes sociais. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no canto da tela, que você vai ser redirecionado para outra tela que escolhe qual aplicativo usar para se comunicar aqui com o Planeta Campo. E hoje, no quadro Biodiversidade, nós vamos falar do ser vivo mais antigo da Terra. Sabe qual é? Uma árvore conífera chamada carinhosamente de Gran Abuelo, que significa bisavô em espanhol, e que pode ter aí mais de 5.000 anos, segundo pesquisas. A árvore superaria inclusive um pinheiro na Califórnia, que até então ocupava o primeiro lugar desse ranking, apelidado aí de Matusalém. A pesquisa, que mostra o novo recorde, foi liderada por um jovem cientista que teria desenvolvido um novo método para estimar a idade das árvores, segundo a revista Science, com uma combinação de modelos
computacionais e métodos tradicionais. A árvore está localizada no Parque Alerce Costeiro, no município de La Unión, no Chile, como a gente falou, e faz parte aí do Sistema Nacional de Áreas Silvestres do Chile, protegidas pelo Estado. Gran Abuelo é dona de um tronco de nada mais, nada menos que 4 metros de diâmetro. Esse tipo de árvore costuma ser extremamente resistente, sendo capaz de suportar severas condições de vida, tanto em relação aos climas frios como aos solos áridos e pobres de nutrientes. Apesar disso, ela corre risco de extinção, exigindo medidas como o reflorestamento. As árvores coníferas são conhecidas por suas características e utilidades específicas com grande importância ambiental e econômica. Bacana, hein? Respeito aí ao Gran Abuelo. E com isso a gente encerra o Planeta Campo desta quinta-feira, desejando para você de casa um bom feriado. Até amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau.